Vamos continuar com a aula de Srila Maharaj, continuação da aula que estávamos lendo ontem de manhã. Ontem à noite, todo sábado, está sendo lendo o livro Sri Chaitanya Bhagavata, é um livro de Srila Vrindavana Das Thakura com os passatempos de Mahaprabhu. Então ontem nós lemos o aparecimento de Mahaprabhu e a semana que vem vai ser lido o mapa astral de Mahaprabhu, né? Que o avô dele fez, o pai da mãe dele, Sati Devi. Então todo sábado estamos lendo o Chaitanya Bhagavata. Vamos então agora continuar com a leitura da aula de Srila Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer. Então, o subtítulo dessa aula é Consciência do Serviço Eterno. É uma aula de Sua Divina Graça, Vishnupada, Srila Bhakti-Nirmal Acharya Maharaj e Sri Kachakaradan. É uma aula do meio-dia, ele deu meio-dia no dia do aparecimento de Sri Nityananda Prabhu, no dia 7 de fevereiro de 2020. Essa aula foi dada para os bengalis. Então vamos começar agora. Ele fala assim: o serviço deve ser eterno, diário, nitya. Nitya é eterno. Assim como comemos, dormimos e vamos ao banheiro para fazer nossas necessidades todos os dias, nós devemos servir ao Senhor todos os dias. Srila Maharaj falou uma vez, né, para um devoto que foi para a Índia, era um devoto de São Paulo, e a gente se reunia somente uma vez por semana na época, de sábado de manhã, lá no centro de pregação Sri Chaitanya Sarasvati Siddharasa. E aí Srila Maharaj perguntou para ele: quantas vezes vocês se reúnem por semana? Ele falou: uma. Aí Srila Maharaj falou: e quantas horas? Ele falou: 2 horas. Aí Srila Maharaj falou: e vocês acham que 2 horas por semana é suficiente? Ele falou. E ele falou exatamente o que ele está falando aqui, que eu estou lendo aqui na aula. Ele falou: quantas vezes você come por semana? Ele falou: quantas vezes você escova o dente por semana? Quantas vezes você toma banho? Quantas vezes você vai no banheiro? E só uma vez por semana, 2 horas, você dá para Deus 2 horas por semana? No encontro congregacional, porque o Yoga Dharma, nós lemos isso ontem, né? No Chaitanya Bhagavata. O Dharma da era, a religião da era de Kali Yuga é o canto congregacional. Como que a gente vai querer uma evolução espiritual fazendo somente 2 horas por semana o canto congregacional? Como que a gente acha? É muita ingenuidade achar que uma vez só por semana é suficiente. E aí Srila Maharaj ele falou: vocês têm que se reunir mais, todos os dias de preferência. Todos os dias, porque o serviço é eterno e é diário. O serviço devocional, Srila Maharaj falou numa aula um dia, ele falou: não tem férias, não tem feriado, não tem aposentadoria, ele é diário. Não é porque a pessoa está hoje é feriado, por exemplo, falar: hoje é feriado, hoje eu não vou fazer nada devocional. Não, aí que você tem que aumentar o teu serviço devocional. Você não tem que trabalhar materialmente naquele dia, aumente, aproveite o tempo para... Mas a maioria de nós, o que faz? Fala: hoje eu vou curtir, hoje eu vou passear, hoje eu vou no parque, vou tomar sol, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Então, normalmente, eu já reparei isso, normalmente, quando a pessoa é feriado ou é férias, enfim, a pessoa ela faz menos serviço do que quando ela está trabalhando normalmente. Quando sai da rotina, né? Porque você tem aquela rotina, todo dia. Então você fala: não, esse horário aqui é da devoção. Alguns fazem isso, né? Mas aí quando a pessoa sai desse esquema,
ou ela está ou é feriado, ou é férias, enfim, ela muda. Aquele dia ela faz menos serviço, e ao contrário, Silat Maharaj já falou, nós temos que aproveitar o tempo ocioso para servir Deus. Então, quando você está de folga no seu trabalho mundano, você tem que aumentar o serviço devocional. Então, ele fala aqui, o serviço é diário, é eterno, Nitya. Nitya quer dizer eterno. O que quer dizer o nome Nityananda? Né? Nityananda. Nityananda, Nitya é eterno. Ananda é bem-aventurança, êxtase. Então, é a bem-aventurança, o êxtase eterno. Por isso é importante a gente pronunciar a palavra correta, porque se você falar Nityananda, Niti quer dizer baixo. Então, se você falar Nityananda, você está falando a baixa Ananda, baixa bem-aventurança. Se você falar Nityananda, que é o nome correto, você está falando a bem-aventurança eterna. Então, veja só como é importante a pronúncia da palavra correta. Uma pronúncia errada muda totalmente o significado da palavra. Então, nós temos que compreender que quando nós cantamos também a canção, a gente tem que procurar cantar da forma correta, porque senão você não está cantando a glória. Quando você vê a tradução de palavra por palavra, se você não pronuncia a palavra, você não está cantando aquilo lá que o autor da canção ele fez. Shila Bhaktivinoda Thakura, Shila Narottama Das Thakura. Então é importante a gente tentar pronunciar corretamente, olhar realmente quando vai pronunciar. Se está com uma dificuldade na palavra, vamos pegar a canção e ler linha por linha, e repetir, até a gente fazer da forma correta. Continuando aqui a leitura, nós devemos servir ao Senhor todos os dias. É necessário pensar no que é necessário para o Senhor. O que é necessário para servir o Senhor? Você deve pensar no interesse do templo e de Gurudeva. Qual que é o interesse do templo? O interesse aqui, na verdade, né, Silat Maharaj está falando de interesse, o que o templo precisa? Né? O que o templo precisa? Esse é o interesse do templo. O templo não tem nenhum interesse. Interesse é em dar oportunidade para o devoto servir. Mas o devoto precisa compreender o que o templo precisa. O que Gurudeva precisa. Se Gurudeva está com um chinelo que já está todo estourado, todo detonado, vamos dar um chinelo para Gurudeva. Se Gurudeva está com alguma coisa que ele precisa, vamos dar. Se o templo está precisando de algo, vamos dar isso para o templo. Srila Govinda Maharaj, ele falou uma vez, né? As pessoas passam todo dia pelo mesmo lugar, lá no templo, na época na Índia, e ninguém vê as coisas que precisam ser feitas. Gurudeva falou, somente Vinoda que vê. Vinoda era o nome de Shilacharya Maharaj antes dele receber o sannyasi. E aí Gurudeva falou, somente Vinoda vê. Mas Vinoda, não é só ele que tem que ver, todo mundo tem que ver. Shilacharya Maharaj também falou uma vez que ele estava em Ekachakra, ele foi para Ekachakra, e ele ia 1 ou 2 vezes por ano para Ekachakra, onde ele está dando essa aula aqui, que nós estamos lendo hoje, né? Então ele estava lá, ele foi para Ekachakra no festival de Nityananda Prabhu, e ele chegou lá, o ventilador estava quebrado. Tem vários ventiladores no templo, né, de teto assim, e vários ventiladores quebrados. E ele falou para o pessoal que vivia lá, falou, escuta, por que vocês não me avisaram que estava quebrado? Eu ia mandar consertar antes. Agora no festival eu tenho que vir aqui e eu tenho que ver que o ventilador está quebrado. Ele falou. Então, é como diz aqui Silatchara Maharaj, as pessoas têm que ver os devotos, qual que é a necessidade do templo, qual que é a necessidade de Gurudeva, né? Não esperar que alguém fale, mas tomar a iniciativa. É isso que ele está falando aqui. Isso daqui será um serviço para Gurudeva. Se não dermos
a prioridade ao interesse de Gurudeva, não seremos capazes de entender nada. O que agrada o Guru, o que dá prazer a Nityananda Prabhu e Gurudeva, nós devemos estar sempre alertas e conscientes disso. O que dá prazer para Gurudeva, para Nityananda Prabhu? O que dá prazer para Nityananda Prabhu e Gurudeva é seguir a orientação correta, seguir a orientação do Guru. Não tem nada que deixe o Guru mais feliz do que seguir a orientação dele correta. Ontem eu comentei isso, ontem de manhã, e Silachara Maharaj falou, por isso que eu comentei. Ele falou, não adianta você ter uma foto do Guru em casa, não adianta você ter a foto da deidade em casa e você coloca flor, você coloca comida, água, fruta, se você não segue a orientação do Guru. Não é somente fazer isso, colocar lá no altar e tudo bem. Não, temos que seguir a orientação do Guru. Quando você tem um filho ou uma filha, você sempre observa o que faz a criança feliz. Por exemplo, crianças gostam de telefones celulares. Essa aula é recente, né? Essa aula aqui é de 2020, né? Você vê que na Índia também é assim, não é só no Brasil, é o mundo inteiro. Então ele fala aqui, né? Silachara Maharaj está falando, você tem que observar o seu filho, a sua filha, né? O que faz a criança feliz. Por exemplo, crianças, elas gostam de telefones celulares, quando os pais dão a elas. E um telefone, uma vez... Peraí, só um minuto aqui. Celulares... Eles deixam o telefone celular para a criança uma vez e a criança fica ocupada o dia todo e nunca chora. Antigamente, na minha época, era TV, né? Na verdade. Então, a mãe colocava o filho na TV o dia inteiro lá sentado olhando, ele ficava quietinho. Agora, a criança não quer mais ver TV. Mas é muito o desenvolvimento da criança. Hoje em dia o pai, para a criança não querer, né, não incomodar ele ou ela, ou a mãe, eles colocam o celular na mão da criança e a criança fica o dia inteiro lá brincando, né, com o celular, vendo isso, vendo aquilo, né? E aí, como disse Silachara Maharaj, a criança não chora. Então, eles começam sempre a dar um telefone para as crianças. Mas também é necessário entender que os telefones celulares, eles são prejudiciais, olha só, né? Está falando, e não só para a criança, para qualquer pessoa. O telefone celular é prejudicial, mas não só para a saúde mental, né? Porque ele dá problema na pessoa, tá? A pessoa fica isolada no mundo, enfim, né? Ele dá problema por quê? Porque a pessoa perde tempo olhando o celular, olhando a mídia social, olhando isso, olhando aquilo, e ele não serve Deus. Uma vez eu estava dando fazendo uma live para um grupo que não era do Templo de São Paulo. Já tem uns 3 anos isso, o tempo passa rápido, né? Foi na época que começou a pandemia. E aí tinha um grupo muito grande lá de uma pessoa, chegou a ter 21 mil visualizações a aula, né? E aí a pessoa pegou e falou assim, mas eu não tenho tempo de servir Deus. A pessoa fez um comentário, né, lá no grupo do Facebook do rapaz. Eu não tenho tempo. Eu falei, você não tem tempo ou você? Todo mundo tem 24 horas no dia. Você não tem tempo ou você não foca no serviço a Deus? Eu não tenho tempo de cantar. Ele não era devoto, enfim, não era iniciado. Era uma pessoa lá. Eu não tenho tempo de cantar esses mantras. Eu falei, tem sim. Eu falei, quanto tempo você fica no celular olhando foto dos outros? Quanto tempo você fica no celular olhando a vida do outro? Tem pessoas que passam horas por dia olhando a vida do outro.
em várias mídias sociais, não só em uma. A pessoa vai em uma... E tem o WhatsApp também, que é pior, né? E a pessoa vai em uma, depois aí ela vai para outra, aí você faz parte aí de 10 grupos de WhatsApp e tem 80 mensagens em cada grupo, 100 mensagens por dia. Quanto tempo você perde inutilmente olhando isso todo dia? Então não é questão de não ter tempo, é questão de você dar prioridade para o seu tempo. Então, se o Tiago está falando aqui, o telefone celular é prejudicial, não somente como os psicólogos, enfim, a medicina fala para a saúde, mas para a saúde espiritual, porque a pessoa não pratica. Quantos Mahamantras ela podia cantar no tempo que ela está de bobeira lá, olhando o celular? E ainda fica nervosa porque o outro está passeando e a pessoa não está. Né? Então, sabe, isso daí é o que Siddhartha está falando. A criança se prejudica, mas o adulto também se prejudica. Celulares são prejudiciais. Eu conheço um menino, ele foi transferido para a 2ª série da escola este ano. Ele está grudado no celular desde a infância. Como resultado, ele não pode ver, ele tem que usar óculos, ele tem apenas 7 anos de idade, ele nem consegue ler ou escrever sem os óculos. É o que acontece com quem passa muito tempo com o celular. É necessário estar ciente disso. Então, assim como você deve pensar o que é bom para a criança e o que a deixa feliz, da mesma forma você deve pensar o que faz o Senhor Supremo feliz. Nós devemos estar sempre alertas e conscientes do que faz o nosso Guru feliz. Nunca devemos esquecer isso. É preciso sempre pensar e estar atento ao serviço devocional. Então aqui Siddhartha Maharaj está falando em deixar o Guru feliz. Da mesma forma que você sabe que o teu filho gosta, você faz para o teu filho, mas como ele diz aqui, não é só dar o celular na mão da criança, né? A criança gosta de ir no parque tomar sol, vai levar ela a tomar sol no parque. A criança gosta de que você leia um livro para ela, leia um livro para ela. A criança gosta de comer alguma coisa, faça aquilo que ela gosta para ela comer, né? Claro, tome cuidado para não fazer mal, porque criança só gosta de besteira, né? Para comer. Mas a gente tem que deixar fazer o que a criança gosta. E da mesma forma o Guru. Nós temos que fazer o que o Guru gosta. E a gente sabe que o Guru gosta. A criança gosta de besteira se você der besteira para ela. Né? Que na verdade hoje em dia, antigamente, se dava muito doce para criança. Suco, doce. Hoje em dia não dá mais. Hoje a gente é educado pelo pediatra para a gente não dar essas coisas para criança. Alguns que têm consciência, eles fazem isso, né? Mas a maioria não. Não é, então, a maioria não. É muito ruim isso, porque quando você está com seu filho, com outras crianças que são educadas de forma errada, ela vai querer imitar aquelas outras crianças. É uma associação. E aí, quando você está educando seu filho corretamente, dando comida certa para ele, e vem um pai de outra criança e vê que você está fazendo isso, ele acha errado e ele vem e fala: por que você não dá um docinho para ela? Ele gosta. Por que você não dá? Aí você está errado. É a má associação. Você veja que a má associação, ela existe em todo lugar, né? Então, da mesma forma que o Raghunanda Prabhu está aqui falando, né? Que você, acho que não dá para ouvir daqui, mas enfim, eu vou repetir, né? Você indica o teu filho corretamente como ele vai comer, você faz as coisas corretas com o filho, e o outro pai, a outra criança que dá tudo errado para o filho, ele acha errado. Não, a criança tem direito, a criança gosta, você tem que dar doce, você tem que dar muita fritura para a criança. Salgadinho. Você tem que dar isso. Coisa industrializada. Aquele isoporzito, né? Que só tem isopor com gordura, aquilo lá e tal. E aí, da mesma forma, é uma associação.
Se você tem uma associação na vida devocional, a pessoa que não faz a prática devocional, ela se incomoda que você faz, da mesma forma. Então, a gente não deve ter uma associação. Já que o Uragunanda falou agora nessa parte, né? A má associação é a pior coisa que pode acontecer para qualquer um. Se você se associa com quem não quer Deus, a pessoa não vai querer que você procure Deus. A pessoa vai se incomodar. Quando você está lá fazendo sua prática diária, você pega a live, você liga lá o celular, o que for, para assistir a live, a pessoa que não é da devoção, a pessoa que não busca Deus, ela vai querer que você perca o seu tempo com ela. É má associação isso. Então, a gente não pode deixar que uma pessoa que não gosta de Deus, a pessoa que não busque Deus, interfira na nossa vida. Você não pode deixar isso. Nada é mais importante do que Deus. Se você vai oferecer a comida, né? Você cozinha e vai oferecer a comida. Quantas vezes eu já vi gente querendo comer antes? Você fala, não, você vai esperar eu oferecer a comida. A gente tem que se impor. Da mesma forma que o Uragunanda falou aqui, se vem um pai e fala, não, você tem que dar isso para o teu filho, você fala, não, eu vou dar o que é melhor para ele. Então a gente tem que se impor, sim. A gente não tem que agradar ninguém, somente o Guru. Silacharan Maharaj falou isso. E ontem de manhã eu li também Silacharan Maharaj falando, a gente não tem que se importar com críticas. A gente não tem que se importar se o outro está te criticando. O problema é dele. Se você faz algo correto, você está lá cantando Mahamantra e todo mundo está te criticando, normalmente se você está num grupinho, a pessoa, eles vão tirar sarro de você, vão fazer bullying, o problema é deles. Quem faz bullying do Vaishnava, ele está perdido. Quem está fazendo bullying daquele que está servindo Deus, ele está criticando você, o problema é dele, ele vai ter uma reação muito grande. Então não temos que nos importar com críticas, e sempre virão críticas. Se você raspar a cabeça e usar sika, o homem, vem crítica por trás, todo mundo vai criticar. E alguns dão risada, outros olham meio assim estranho, o problema é deles. Nós temos que deixar o Guru feliz. Como aqui Silacharan Maharaj falou, o que deixa o Guru feliz? Raspar a cabeça e usar sika. O homem, a mulher não precisa, mas o homem fazendo isso, o Guru fica feliz. Krishna fica feliz. O que deixa o Guru feliz? Você usar roupa devocional. Silacharan Maharaj ficava muito feliz quando via o devoto de roupa devocional. E roupa devocional não é branco. Branco não é roupa devocional. A roupa branca é devocional da Macumba, da Umbanda, é roupa devocional de acho que do kardecista também, né? Tem algumas linhagens que usam roupa branca. A nossa roupa devocional não é branca, é curta e dote. É claro que é branca, mas não é roupa branca normal, é curta e dote. Isso é roupa devocional, isso deixa o Guru feliz. Na Índia, quando o Gurudeva estava encarnado, antes de 2010, ninguém podia ficar no templo da Índia, de Koladwip, de Navadvip, com calça normal. Mas é branca, mas não importa, não é roupa devocional. Você não podia andar dentro do templo, sem curta o homem e sem calça e sem dote. Você podia ficar no teu quarto lá trancado, do jeito que você quisesse, mas se você saía no ambiente que está todo mundo, né? Se você saísse do seu quarto, você tinha que estar de roupa devocional. Porque o Guru gosta, e a gente tem que fazer o que o Guru gosta. O Guru gosta, quando ele vai cantar um kirtan, né? O Silacharan Maharaj fazia isso. Hoje, às 10h30, teremos a aula de Silatila Kanili Maharaj. Ele canta também, ele gosta muito de cantar. Porque cantar é o processo devocional de Kali Yuga, o canto congregacional. E quando ele canta, ele gosta de ouvir o devoto cantar, mas da forma correta. Silacharan Maharaj, ele não ficava contente quando ele cantava e a maioria não sabia a letra da canção. Ou a maioria cantava a canção de forma errada. Então a gente sabe que o Guru gosta. E por que ele gosta de ouvir o devoto cantando junto e a letra correta? Porque ele sabe que aquele que está cantando corretamente, aquele que decorou a canção, ele canta todo dia. Silacharan Maharaj não está preocupado se você canta corretamente
por cantar naquele momento corretamente, porque ele sabe que quem faz a prática, quem decorou a canção, é porque todo dia está fazendo. Se você decora o Vandana, é comprido, Vandana é comprido, Vandana é comprido. Mas se você cantar todo dia de manhã à noite, como a orientação dele, você vai decorar. Até um papagaio, se você colocar, não o Vandana porque é muito comprido, né? Mas se você colocar algo para o papagaio todo dia, ele decora. Ele decora. E nós, como não somos papagaio, nós somos um pouco mais inteligentes do que ele, nós vamos decorar o Vandana. Então, aquele que não sabe o Vandana decora, aquele que não sabe as canções decora, aquele que pronuncia errado, é porque não está fazendo a prática devocional. E o Guru sabe disso. Não adianta querer enganar o Guru. O Guru vê que a pessoa não sabe cantar, ou fica lá todo mundo no celular. Antigamente pegava o livro, né? Agora anda todo mundo com o celular assim, ó, olhando a canção, né? Jogando a canção e tal. Ele sabe que você não faz a prática todo dia. Porque quem faz a prática todo dia não precisa de celular para cantar. Ele decorou. E não é só uma canção. Se você cantar as 5 canções de manhã, 5 à noite, que o Guru falou, você decora as 10 canções. Todo dia, todo dia, todo dia. Pode demorar mais, tem pessoas que podem demorar mais, outros pegam mais rápido, né? O Srila Govinda Maharaj, Guru Maharaj, o Guru dele, Srila Siddhar Maharaj, pediu para ele decorar 22 canções. Falou, esquece tudo que você sabe de canção, porque ele sabia muitas canções que eram os lilas de Krishna, e isso não é apropriado para nós. Então, quando ele entrou na missão, Srila Govinda Maharaj, aí o Guru dele, né, Srila Siddhar Maharaj, falou, esqueça isso daí e decore 22 canções. Quanto tempo vocês acham que ele demorou para decorar 22 canções? É Gurudeva, né, claro. Em uma semana ele estava cantando tudo decora. 22 canções de cor em uma semana. Ele tinha a memória, não era a memória que nós temos. Ele era cantor também. Ele era cantor, mas ele tinha uma memória plena. Uma vez falaram para ele, Gurudeva, quantas vezes você leu esse livro? Né? Ele falou, eu nunca li esse livro. Aí falaram, mas como que você não leu o livro? Quando o Srila Siddhar Maharaj, já idoso, ele recitava um verso, às vezes fugia da memória dele uma parte do verso, né? Ele sabia o Bhagavatam, e o Bhagavatam de cor são mais de 19 mil páginas, e Srila Siddhar Maharaj sabia o Bhagavatam de cor, ele sabia o Bhagavad Gita de cor, o Gurudeva também, né? E aí falaram para Gurudeva, mas como assim? Quando o Srila Siddhar Maharaj, ele escapa alguma parte da frase, né, do sloka, do verso, você já imediatamente entra e fala, né, porque o Gurudeva fazia isso. Ele falou que eu escutei ele falar algumas vezes esse verso. Então, veja só a memória de Gurudeva. Nós não somos assim, mas se você cantar todo dia, de manhã à noite, você vai decorar. Não há dificuldade nisso. O intuito não é decorar, o intuito é todo dia cantar. O decorar é uma consequência. Da mesma forma que o nosso Prayoja, a meta última da vida, não é viver no mundo transcendental. A meta última da vida é você amar a Deus puramente, mas viver no mundo transcendental com Deus é uma consequência disso. Quando você amar a Deus puramente, Ele leva você para lá, mas não é esse o objetivo. Nós não queremos a liberação, nenhum tipo de liberação do mundo material. Tem muitas pessoas que falam, eu não aguento mais o mundo material, quero me libertar daqui. Não, nós devemos querer amar a Deus puramente. Não importa se aqui, se é no plano celestial, se é no plano infernal, se é no mundo transcendental, ou aqui na Terra como ser humano. Não importa. A meta última da vida é amar a Deus puramente e servi-lo. Então, nós temos que fazer o que o Guru gosta. E o Guru, nós sabemos o que ele gosta. Se você não sabe o que o Guru gosta, é só ler a aula dele todo dia, que é postado quase todo dia é postado uma aula do Guru no grupo do Templo de São Paulo. Se você quer ler mais de uma aula por dia, se eu colocar 2, 3 aulas, as pessoas não leem nenhuma aula, né? Se eu colocar 2, 3 aulas, a pessoa vai sair do grupo.
As pessoas saem do grupo, então todo mundo tem um limite, né? Então eu tenho que colocar só uma aula, mas nós temos 20 anos de aula de Silat Maharaj. É só entrar no site internacional, SSMAT Internacional, é com T, né? .com. Se você entrar, acho que é .com. Tem .com, tem outro .org lá. Mas o .org não é da nossa linha agora, né? Então é o .com, que é de Silat Maharaj. E tem mais de 20 anos de aula lá. Se você quer ler aulas, tem de 2001, de 2002, depois pula para 2005, aí acho que vem 2007, 2008, 2009, assim vem. Né? Tem muita aula. Aí você vai saber o que o Guru quer. É só ler as aulas dele. Ele tem 4 livros, Silat Maharaj. 4 livros que ele escreveu. Ainda não está no português, mas ainda vamos ter isso no português. E lá está, no site internacional, está lá os 4 livros dele. Se você não sabe inglês, se você não consegue ler inglês, joga no Google Tradutor, traduza o site inteiro. E aí você lê os livros dele. Dá para ler, dá para compreender. Uma coisa ou outra você perde, mas dá para compreender. Então, como saber o que o Guru quer, o que deixa o Guru feliz? É só ler o que ele fala. Que legal. Molhou? Mas ficou. Depois eu lavo. Então, vamos continuar aqui a leitura. É preciso sempre pensar e estar atento ao serviço devocional. Você levou o Gurudeva para a sua casa, você alimentou-o bem. Este é um serviço de um dia, mas se pudermos servir eternamente, obteremos o benefício supremo. É necessário ver quem pode agradar mais ao Senhor Supremo e o que mais agrada ao Senhor Supremo. Quando Satimata, a mãe de Mahaprabhu, ela estava cozinhando, ela chorava. Se ao menos o meu Nimai estivesse aqui, ele pegaria esse caule de bananeira, chama tor, ele pegaria esse caule de bananeira. Quando ela terminou de cozinhar e ofereceu a boga ao Senhor Supremo, Nimai veio, ele comeu tudo e foi embora. Quando ela viu, ela pensou, o que aconteceu? Ela tentou pensar em quem poderia ter comido e até pensou em culpar Vishnupriya, a esposa de Mahaprabhu, Vishnupriya Devi, a nora dela. Você comeu? Ela perguntou. Mas Nimai foi lá e comeu. Então, aqui no caso, a mãe de Mahaprabhu, Satidevi, e Mahaprabhu diz, aonde eu estou? Estou em 4 lugares. Sempre estarei em 4 lugares, Mahaprabhu falou. Estarei na cozinha de Mãe Sati, estarei na casa de Shrivas Pandit, estarei onde Nityananda Prabhu estiver cantando e dançando, e eu estarei na casa de um outro devoto que eu não me recordo agora o nome. Então, Mahaprabhu foi lá. Quando ela ofereceu a boga para o Senhor Supremo, Mahaprabhu foi lá e comeu tudo. E ele não estava lá, ele tinha recebido sannyasa, ele estava impure. Ele foi na casa da mãe dele, ele comeu tudo e foi embora. E a mãe falou para a nora, você comeu? Ela falou, não comi. É a mesma história do Raghunanda, do devoto do Raghunanda, do menininho. Né? Que foi levar a comida para a deidade. A mesma história, né? O pai foi viajar e falou para o filho, você é o homem da casa, esses dias que eu estou viajando, você vai oferecer a boga.
Ele falou, tudo bem, pai, mas eu não sei cantar os mantras, eu não sei isso, eu não sei aquilo. O pai falou, não tem problema, você vai oferecer. E ele foi lá e ele falou para a deidade, por favor, coma. Meu pai pediu, coma. Se você não comer, ele vai ficar muito bravo. Ele vai ficar bravo comigo, tal. Tem algumas histórias que falam que ele pegou até um pedaço de pau e falou para a deidade, coma, senão eu vou te bater, né? E isso, aquilo. E aí a deidade foi lá e comeu. Comeu literalmente. Comeu tudo literalmente, porque a gente não vê Krishna comer. Né? Eu ofereço aqui no altar, eu não vejo Krishna comer, eu não tenho olhar transcendental para ver ele comer. Mas Krishna come com a mão, ele come com o olho, ele come com a boca, ele come com qualquer parte do corpo. Não é como nós que só conseguimos comer com a boca. Então Krishna, ele comeu o alimento, sim, mas o alimento não some. Né? Ele come o alimento, mas o alimento não some. E no caso de Raghunanda, o garotinho, ele comeu tudo, ele honrou toda. E aí o pai pensou, a mãe pensou, falou, você é um menino safado, você é perverso. Você comeu a comida antes de oferecer para a deidade, não sei o quê. Ele, não, mãe, não, foi a deidade. E o pai viu depois, o pai ficou escondido atrás e viu isso. Então, acontece sim, né? Não é comum, claro, né? É muito raro isso, mas acontece. Krishna faz o que ele quer. Se ele quiser, quando você oferece a boga, você vai lá e não tem nenhum grão de arroz, ele faz. E você tem que ficar muito feliz se ele fizer isso, né? Isso daí é raro, é só com devotos muito elevados que ele faz isso. E ele fez isso com Vishnupriya. E ela não compreendeu, ela pensou que a nora tinha comido. Então Mahaprabhu foi lá e comeu. Portanto, é preciso honrar e respeitar aqueles que cozinham para o Senhor Supremo, de coração e alma. Srila Charmalaji falou em outra aula também, que tenha uma relação maior com Deus, aquele que cozinha, do que aquele que oferece. Aquele que cozinha para Deus, ele tem uma relação mais próxima com Deus do que o pujari, que oferece. E na Índia é comum, o pujari passa, todo mundo quer colocar a mão no pé do pujari, porque eles acham que o pujari é muito elevado, porque ele tem um contato direto com Deus. Mas Srila Charmaraja falou, aquele que cozinha tem um contato mais próximo com Deus, porque Deus usa ele para fazer a comida que Deus quer. Na verdade, quem cozinha para Deus não é ele que está cozinhando, é Shrimati Radharani. Porque quem cozinha para Deus é Shrimati Radharani. Quem serve Deus é Shrimati Radharani. Ela que vai colocar a mão na tua... Ela que vai controlar a tua mão, quanto você vai colocar de tempero. Muito ou pouco. Ela que vai controlar tudo. Quem cozinha para a deidade é Shrimati Radharani que cozinha. Ela está usando você para cozinhar. Você é um instrumento. O teu corpo é um instrumento. Então, tem uma relação muito mais próxima com Deus, aquele que cozinha do que aquele que oferece. Claro que os dois têm uma relação com Deus, mas é mais próximo aquele que cozinha. Então, nós temos que respeitar aquele que cozinha para Deus, disse Lachara Maharaj aqui. Aquele que cozinha com coração e alma para Deus. Eles cozinham para o Senhor Supremo de todo o coração. Como eu vou cozinhar para o Senhor Supremo? O que eu posso fazer para o Senhor Supremo? Eles sempre pensam sobre isso. Você pode ver as senhoras que servem no templo, aqui em Ekachakra. Elas servem tão maravilhosamente. Estão velhas e velhos as pessoas que servem. As suas mãos doem, mas não param de cozinhar para o Senhor Supremo. Eles apenas servem desinteressadamente ao Senhor Supremo, apesar de qualquer austeridade e dor que eles tenham. Malini Devi, a esposa de Shrivas Acharya. Malini Devi também, ela cozinhou e alimentou Nityananda Prabhu.
dessa maneira, e Satimata, ela ainda está cozinhando assim, ela está cozinhando todos os dias para Mahaprabhu, porque o Lila não para. A gente acha que o Lila para. Ah, isso aqui aconteceu há 500 anos atrás. Não. Agora, nesse momento aqui, Satimata está lá cozinhando para Mahaprabhu. E Mahaprabhu está comendo. E Mahaprabhu está lá indo no mar, ao meio-dia. O Lila não para. O tempo não existe. Krishna fala no Bhagavad Gita, o tempo não existe. Então, os lilas estão acontecendo a todo momento. Não para de acontecer. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Se tem alguma pergunta, Aragnanda? Não. Por enquanto não. Não temos perguntas, não temos comentários. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Mas antes de cantar, então, nós temos que compreender que nós temos que cozinhar para Deus com amor e alma, como foi falado aqui. Né? Cozinhar com amor e com a alma. Então, fazer o que Deus gosta. Você vai pegar no festival de Gurudeva, ou mesmo no dia a dia, faça o que Gurudeva gosta de comer. Não o que você gosta. Silacharnava deu uma aula também falando já. Normalmente a pessoa cozinha o que ela gosta. A pessoa fala, estou com vontade de comer panir, aquele queijo. Aí ela vai e faz o panir. Hoje estou com vontade de comer isso. Vai lá e faz. Não, nós temos que pensar em Deus. Então aquele que serve Deus, como diz aqui, Silachara Maharaj, ele está pensando sempre em o que Deus gosta, o que Gurudeva gosta. Não o que eu gosto. Nós temos que fazer o serviço também que nós não gostamos. Silachara Maharaj já falou isso. O serviço devocional não é para o nosso prazer. Se o Guru pediu para você fazer algo e você não gosta muito de fazer aquilo, faça. No serviço devocional não é para agradar a nós, é para agradar Gurudeva e agradar Krishna, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Não é para nós. Nós já fazemos a vida inteira o que nós gostamos. Pelo menos nós tentamos, né? Fazer o que gostamos. Mas vamos dar agora ênfase a quem? Ao Guru, a Deus, a Krishna. Vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai. À noite, hoje é domingo. Vamos ter o programa hoje, como todo domingo, sábado e domingo, às 18 horas. Então, continuaremos a leitura da aula de Silachara Maharaj. Hoje é o segundo domingo do ano, né? Logo, né? A semana passada era dia 1º do ano, agora já estamos no outro. Hã? Já é dia 9. Hoje é 8. Hoje é 8, uma semana. E daqui a pouco estamos no fim do ano novamente. Passa muito rápido, né? Então a gente tem que aproveitar e fazer a prática devocional diária. Vamos lá então, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shimadhusudaram. Giridhari Gopinath Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana
Jaya Sachinandana Gaura Hari. Jaya Sachinandana